Shalom, povo de Deus! Tudo bem? Graças a Deus, estamos juntos aqui mais uma vez e a gente tem muito de Deus para conversar, para louvar, para adorar. A gente tem o que agradecer a Ele sempre. Então vamos começar esse tempo bom agradecendo a Ele. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tantas bênçãos, Pai. O Senhor é bom, o Senhor tem mostrado, Pai, o Teu caminho, o Teu direcionamento para a vida da gente. Então que o Senhor derrame, Pai, da Tua bênção mais uma vez, falando ao nosso coração, derramando assim um discernimento da Tua parte, para tudo que a gente for conversar aqui, que encontre aplicação, Pai, na vida da gente de forma bem prática, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Povo, é tempo de louvar, é tempo de adorar o nosso Deus. Vamos adorar Ele? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver.
Como entender o Criador? Sua glória Ele deixou, o desprezei e mesmo assim não me abandonou. É céu, céu, Senhor, e acima de toda a nação. Grande sua glória está acima do céu. Mas como irás te inclinar para ver quem eu sou? Mesmo em meio ao pecado, Ele me amou. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Não há outro igual. Como entender o Criador? Sua glória Ele deixou, o desprezei e mesmo assim não me abandonou. É céu, céu, Senhor, e acima de toda a nação. Grande sua glória está acima do céu. Mas como irás te inclinar para ver quem eu sou? Mesmo em meio ao pecado, Ele me amou. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Me ergue da lama, és engrandecido, inigualável, mas servo se tornou. Quem há semelhante a ti, Senhor? Não há outro igual. Não há outro igual. Louvado seja o Salvador, que a minha dívida pagou, a esperança retornou. Graças a Cristo, meu Senhor. Louvado seja Salvador, que a minha dívida pagou, a esperança retornou. Graças a Cristo, meu Senhor. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti,
Senhor, me ergue da lama, és engrandecido, inigualável, mas servo se tornou. Quem há semelhante a ti, Senhor, não há outro igual. Não há outro igual. Não há outro igual. Povo de Deus, o texto da gente hoje é Neemias capítulo 3. Há uma questão aqui nesse texto, porque ele é permeado de muitos nomes. E aquilo que, para um documento histórico como esse, parece ser somente assim uma descrição de nomes e funções, faz, na verdade, nas entrelinhas, mostrar para a gente muito do nosso modo de agir diante do nosso Deus. Mostra para a gente como Deus ele instrui o povo dele a agir de acordo com a vontade dele, como a gente fica posicionado então diante dessa obra de Deus. O que é que estava acontecendo aqui? A gente está no começo da caminhada aqui de Neemias. Neemias está de volta lá a Jerusalém e agora é o momento de botar a mão na massa. A obra de Deus, ela não é feita simplesmente na teoria, mas o nosso Deus, ele chama todos nós a colocar a mão na massa. Então, à medida que a gente for lendo esse texto, isso vai ficar ainda mais claro para a gente. E ao final tem algumas aplicações importantes e bem práticas para a vida da gente. Então vamos à leitura do texto e eu quero que os irmãos prestem atenção, porque aqui a gente vai ler sobre a reconstrução do muro, que era a grande obra de Neemias. E como é que isso se organizou de forma prática, não é? E o que isso vai ensinar para a gente? Então diz assim, capítulo 3 de Neemias. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacu, filho de Inri, os filhos de Racená, e edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, a cujo reparou Zadok, filho de Baaná, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres. Atenção a esse detalhe, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispá, que pertenciam ao domínio do governador da além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Haraías, um dos ourives, junto dele Hananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até ao muro largo. Junto a estes, trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Harumaf, defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Ratus, filho de Hazebinéias. A outra parte reparou Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paat-Moabe, como também a Torre dos Fornos.
ao lado dele, reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Um detalhe que agora a gente tem que parar e começar a entender esse desenho aqui. A muralha de Jerusalém era uma muralha que tinha extensão total, os comentaristas dizem que entre 2,5 a 4 quilômetros de, então, um perímetro. Então era uma obra muito larga, alta e que precisava de gente. A palavra até aqui posiciona cada um dos alistados como servos. Se os irmãos prestarem atenção, aqui e ali ele vai dando as ocupações dessas pessoas. Primeiro capítulo, ele começa pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote colocou-se ele e todos os seus como um construtor. Então, o sumo sacerdote, nesse período onde não havia um rei, assim, uma regência unificada, o sumo sacerdote era esse ponto de convergência do poder, da autoridade, onde as pessoas simplesmente afluíam. Esse homem, com muito respeito, ele disse: eu vou ser um construtor. Da mesma forma que profissionais de todos os tipos, perfumistas, ourives, as pessoas elas disseram: eu vou reconstruir. Gente de longe de Jericó e gente de mais perto, todos eles se imbuíram aqui desse objetivo de reconstrução dos muros. Então a gente presta atenção aqui que na obra de Deus, todos nós estamos incluídos. Não importa a nossa ocupação e também não importa assim a nossa autoridade ou responsabilidade. Somos todos servos na obra de Deus. Há uma coisa aqui que é digna de nota e se coloca no versículo 5, uma pequena minoria, mas que chamou a atenção de Neemias na redação do seu livro, que são as pessoas que não quiseram ajudar por se acharem boas demais. Versículo 5, ele diz assim: porém, ao lado destes repararam os tecoitas e os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Era gente que se achava nobre demais para aquela função. E disseram: nós não vamos nos misturar. É interessante que eles entram para a história como aqueles que se negaram a ajudar. As pessoas que entendiam a sua nobreza não como uma responsabilidade, mas como um privilégio. Esses não são os líderes chamados por Deus. Os líderes chamados por Deus são os primeiros a servirem. Os líderes chamados por Deus, eles sempre são desafiados por Deus a obras gigantescas. Que o diga Moisés, que o diga José, que o diga o próprio Neemias, Daniel, Esther, Ruth, Davi, Salomão, Josias e tantos outros, os apóstolos, todos eles, e tantos outros que a Bíblia lista, e todos são chamados ao serviço. O próprio Jesus falou de si como aquele que veio servir e não ser servido. Então, não há aqui nada que seja mais nobre do que aquele que desce da sua posição de autoridade e se faz servo. Esse é o líder que Deus usa. E o texto faz questão aqui de incluir todo mundo, inclusive gente que chamou as suas próprias filhas, mulheres, para trabalhar nesse serviço. Pessoas que trabalhavam com ouro, pessoas que trabalhavam com perfumes, e eram funções de muita rentabilidade. Todos se colocaram um ao lado do outro. Então, a obra de Deus nos nivela. Não são as nossas funções, não é o nosso diploma, não é a nossa família, não é o lugar onde a gente mora. Nós temos um Deus a quem nós queremos agradar.
E é aí onde a gente busca ele. Então os irmãos percebem que esse texto não trata simplesmente da descrição do projeto de reparação de muros, mas trata do coração disposto a servir e a ombrear com quem Deus chamou para fazer aquela obra. Nesse sentido, o ego fica de lado, meus irmãos, e todos nós somos posicionados como servos do Senhor Altíssimo, para fazer uma obra que humanamente é impossível e é próprio do nosso Deus nos desafiar a coisas as quais nós nos julgamos despreparados, mas que quando Ele coloca a mão, meus irmãos, se torna implacável. É a obra do nosso Deus. O texto continua e tem mais alguns detalhes que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui. O texto continua dizendo, versículo 12 agora. Ao lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da meia parte de Jerusalém. E note aqui são os maiorais, né? É gente assim de muito porte, né? A porta do vale reparou a Hanum, e os moradores de Zanô edificaram-na, e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha, até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salom, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem à cidade de Davi. Eu quero que os irmãos prestem atenção nas riquezas de detalhes que ele fala aqui, que está havendo um processo de restauração daquela cidade. Isso tem uma razão de ser. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Razabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam os seus irmãos, Bavai, filho de Renadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele, um detalhe aqui, que ele está fazendo um percurso anti-horário, tá certo? De reconstrução dessa muralha. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois, repararam Benjamim e Hassub, defronte da sua casa. Depois deles, reparou Azarias, filho de Maaseias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele, reparou Banui, filho de Renadad, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo, até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente, e até a torre alta. Depois repararam os tecoítas, outra porção, defronte da torre grande e alta até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imed, defronte de sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Hananias, filho de Selemias, e Hanum, sexto filho de Zalaf,
outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. Começamos na porta das ovelhas, fizemos aqui um percurso anti-horário e voltamos para a porta das ovelhas, onde ourives e mercadores construíam ao lado de sumo sacerdote. Toda essa construção acontecia concomitantemente, cada um pegando uma seção daquela muralha. E o que chama a atenção aqui, nessa segunda metade do texto, e a gente está fazendo essa divisão para fins mais pedagógicos, mesmo para ficar fácil o entendimento, é que eles construíam lado a lado, mas que tudo possuía uma grande organização, uma padronização. A obra do nosso Deus, então, meus irmãos, ela tem que ser feita de forma organizada, porque o nosso Deus é o Deus que coloca ordem no caos. Então, o que nós estamos vendo aqui acontecer não é nada mais, nada menos que a imagem e semelhança de Deus agindo como nosso Deus. Neemias, ele recebe isso da parte do Senhor, unção da parte de Deus, depois dele ter se arrependido dos seus pecados, depois dele ter orado pedindo a Deus recursos, depois dele ter recebido todos os recursos que ele precisava, agora é hora de colocar o povo para caminhar. Ele chega em Jerusalém e encontra um cenário de apatia. E há um comentarista que faz essa citação, ele diz, a gente sai da apatia quando, em primeiro lugar, o líder chega e coloca a ideia e captura o nosso imaginário, os nossos sonhos. Depois ele mostra o plano execuível. O desejo é despertado e o plano, que são os passos para esse desejo ser executado. Aí a coisa sai da apatia para o entusiasmo. Aí a gente vê um povo que se ergue aqui. Interessantemente, há um desses moradores que se fala no versículo 20 que ele reparou com grande ardor. E tem gente que quando vai para a obra de Deus vai com esse ardor, com essa vontade, com essa força. Aquilo que está na responsabilidade dele, ele faz não é com empolgação, ele faz com uma convicção plena de que todo esse entusiasmo ele se dá porque ele quer cumprir a vontade de Deus. Ele entendeu que quem está envolvido como líder disso daqui não é um ser humano, é o próprio Deus que está usando pessoas para liderar esse povo na construção de algo que antes para eles era impensável. O nosso Deus, então, meus irmãos, ele organiza o povo dele de forma que aquilo que é impossível é realizado. Mais uma vez, a gente coloca o nosso ego de lado. Em todo o tempo aqui o texto aponta como o valor básico do servo a humildade. A humildade de saber que sozinho a gente não consegue chegar muito longe, não. Sozinho a gente vai mais rápido, mas a gente não vai mais longe. A gente fica limitado. Outra coisa é que a função ela é dividida na proporção da força de cada um. Então tem gente que constrói muito, tem gente que constrói menos, mas todos são fundamentais. Imagina, meu irmão, minha irmã, aquela pessoa que ficou responsável somente por construir defronte da sua casa, como aqui e ali se fala aqui, que teve gente que construiu defronte da sua casa. Imagina se essa parte da muralha tivesse sido feita de qualquer forma. Se essa parte da muralha não tivesse sido feita, ou se a pessoa dissesse assim, eu vou procrastinar e vou fazer depois, quando todo mundo já tiver feito. Ou ainda, se a pessoa, ela de repente dissesse assim, eu vou deixar porque alguém vai fazer esse negócio aqui. Eu vou simplesmente dar de mão,
seria um buraco no muro, seria uma falha na construção, seria um ponto de vulnerabilidade que comprometeria não simplesmente aquela pessoa, mas todos os que estavam ali. Então, o que surge aqui é um sentimento onde o ego se colocando de lado, todas essas coisas são levadas em consideração. A necessidade que nós temos uns dos outros na obra de Deus, a necessidade que nós temos de admitir as nossas próprias limitações, a necessidade que nós temos de entender que Deus desafia a gente a fazer ao máximo. Então ninguém vai se escorar em ninguém. A gente vai fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, de acordo com a nossa limitação, de acordo com aquilo que Deus chamou a gente para fazer, a gente vai. Mas, independente disso, Deus não coloca ninguém na obra dele de graça, para tirar foto ou para esquentar banco. Todos somos chamados para arregaçar as nossas mangas e ser operoso. Tem jovem e tem mais velho aqui. Tem gente rica e tem gente pobre. Tem gente que morava longe e tem gente que morava perto. Todos servos de Deus. Todos querendo ser usados por Deus. Para construir um muro? Não. Não é simplesmente para construir um muro. O que está acontecendo aqui é um processo de reconstrução da imagem de semelhança de um povo. O povo que se chama pelo nome de Deus. Porque dentro desses muros havia a cidade, dentro dessa cidade havia o templo, e dentro daquele templo ali havia reconciliação com Deus. Então, o que esse povo mais queria era se reconciliar com Deus. Depois de ter se perdido na idolatria, depois de ter sofrido a disciplina, depois de ter se arrependido dos pecados, o que esse povo mais queria, de verdade, era a reconciliação com Deus. Era que Deus olhasse para eles e se agradasse deles. E aí eles tiveram que lutar. E lutar contra tudo, contra Tobias e Sambalate, contra as probabilidades, contra o relógio, contra as suas próprias limitações. Meus irmãos, a obra de Deus é assim. Se a gente olha para todas as dificuldades, a gente vai dizer, é impossível. Mas quando a gente olha para Deus, Deus diz assim, é possível, você faz parte disso, eu vou te capacitar, eu vou te fortalecer. E aí você simplesmente vai. E aí a gente aprende a organizar o nosso tempo, organizar os nossos recursos, organizar as pessoas, ser submisso às lideranças. E a gente se vê no meio de algo que é muito maior do que a gente imaginava. E Deus vai transformando a gente enquanto a gente está fazendo. Então, enquanto a gente pensa que está fazendo, na verdade, nós estamos sendo feitos. Imagem e semelhança de Deus. É assim que o nosso Deus age, meus irmãos. E esse é o privilégio de a gente saber dessa palavra. É a gente entender qual é o real propósito do nosso Deus quando Ele chama a gente para trabalhar no ministério da igreja, quando Deus chama a gente a pregar o evangelho onde a gente está fazendo parte de algo muito maior. E Deus vai nos capacitar e vai levantar pessoas. A gente não pode ser como aqueles nobres do versículo 5, dizer assim, eu sou bom demais para isso daqui. A gente é muito mais parecido com o camarada do versículo 20. A gente vai com todo ardor. O nome dele era Baruque. A gente vai com todo ardor e a gente se predispõe a fazer a obra de Deus desse jeito. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai, a gente quer te pedir esse fortalecimento. A gente quer pedir ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para o nosso senso de missão nesse mundo, que é fazer a tua obra, Deus. Enquanto isso, o Senhor vai construindo na gente a tua imagem, conforme a tua semelhança. Meu Deus, que privilégio, Pai, que presente, que bênção, que misericórdia, que graça é essa, Deus. A gente fica até constrangido, Pai, por simplesmente ter sido alistado para fazer essa obra. Então, Deus, abre os nossos olhos para a gente enxergar isso.
Dá ao nosso coração a leveza de saber que o Senhor vai nos capacitar, de que o Senhor vai levantar pessoas, de que o Senhor está nos chamando para fazer algo, Pai, conforme a Tua vontade, Deus. E está nos desafiando, Deus, a se dar totalmente a isso, Pai. Sem medo, Deus. Na certeza de que o Senhor que começou uma boa obra em nós vai completar. Então abençoa o Teu povo, levanta a Tua igreja, Pai, com todo fervor, Pai, com toda a vida, Deus. E que o Senhor nos abençoe em tudo, Pai, nessa obra maravilhosa, no nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Que o Senhor Deus continue te abençoando e que toda a Igreja de Cristo continue operosa e servindo a Ele nos seus ministérios e em tudo que Deus colocar. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Não há barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e o Teu amor. O meu pecado foi pago e apagado por Teu favor que me alcançou. Minha fé firmada está em Ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois Tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu Te adoro, ó Senhor. Encontro vida eterna em Ti, és meu Salvador e Redentor. Livre eu sou através desse amor que me restaurou e me limpou. Minha fé firmada está em Ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois Tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu Te adoro, ó Senhor. Pois Tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu Te adoro, ó meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu Te adoro, ó Senhor.